Então vamos começar. Aqui do meu lado, quem tá junto comigo é a Letícia, especialista em educação internacional. Ela sabe tudo de intercâmbio. Ela sabe tudo e vai nos ajudar. Tudo bem, Lê? Como é que você tá? Tudo bem, Willy? E você, como que você tá? Tudo maravilha! Ô Lê, você sabe que eu tô super ansioso aqui pra gente trazer essas histórias, né? Você já deve ter vivido, assim, várias histórias pra contar, porque a Letícia, ela fica em uma das unidades da CI, ela fica ali no atendimento com o hashtag Viajante CI, atendendo os nossos clientes. Então, você deve saber de tudo que é história de intercâmbio. Totalmente. Na verdade, são várias, umas que a gente nem acaba imaginando, mas é sempre muito legal, porque a gente acaba acompanhando o estudante nessas aventuras também, mesmo à distância. A gente tem muita história pra contar, a Letícia tem história pra contar, a gente também, mas nós não estamos sozinhos aqui. Nós temos uma cliente, uma hashtag Viajante CI, que já foi fazer o intercâmbio, foi pra Inglaterra, se apaixonou pela Inglaterra, ficou meio ali parada num trem por horas e horas e horas. E a partir dessa história que a gente vai começar o nosso podcast de hoje com a Miriam! Tudo bem, Miriam? Como é que você tá? Tudo bem, Willy. Tudo bem, Letícia? Ô, Miriam, que história é essa que eu quero saber agora? Você me conta isso. Você foi fazer um intercâmbio na Inglaterra, é claro que a gente vai querer saber todos os detalhes, né, Lê? Com certeza. A gente precisa saber de tudo que você viveu na Inglaterra. Mas uma história curiosa que a nossa produção trouxe aqui pra gente é que você foi pegar um trem pra voltar da escola e você ficou meio perdida, ficou horas e horas e o trem não para. Não. Conta, por favor, conta. Exatamente. Bom, no início, quando eu fui pro intercâmbio, eu não sabia falar inglês, né? E isso foi aí um pontapé muito bom pra eu ir. E a minha Roche, né, a Roche Family, ela me levou pra escola no primeiro dia de aula, como de costume. Porém, eu fiquei na escola e falei, vou fazer o mesmo caminho. Só que na Inglaterra, existe uma plataforma na estação que uma vai pra cidade, ali mesmo na Inglaterra, em Londres, e o outro trem, ele vai pra outra cidade. Porém, eu desatenta com as informações, peguei o trem que vai pra outra cidade. Ai, não! Onde você foi parar, mulher? Eu fui parar perto da cidade de Chelsea. Gente, eu entrei em desespero. Mas assim, muito desespero. Porque, como eu falei, eu não tinha o idioma. Então eu estava no trem e aí eu via que ninguém falava o meu idioma. Eu perguntava para as pessoas: você fala português? Alguém fala português? Português. E eu comecei a me desesperar e ninguém me respondia, ninguém me sinalizava e eu acabei começando a chorar, até que depois de 40 minutos dentro do trem, chorando, desesperada, eu consegui descer da estação e aí eu perguntando para as pessoas se elas falavam português. Gente, eu tô imaginando o perrengue que você tava passando chorando. Pois é, e aí depois desse dia eu consegui encontrar alguém que falava em espanhol também com dificuldade, mas consegui pegar o outro trem para voltar para aquela estação e conseguir chegar. Então eu saí da escola, era 5 horas da tarde e cheguei em casa 10 horas da noite. Meu Deus, isso no primeiro dia de aula. No primeiro dia. Ou seja, você podia ter pego um Eurostar e ter ido pra Paris em menos tempo. Exato. Você iria ali em 2 horinhas, você tava em Paris, mas não, você resolveu se perder pela Inglaterra. Pela Inglaterra. Isso, meu povo, é história de intercâmbio. Continua aqui com a gente, porque o nosso intercâmbio podcast supersônico de intercâmbio da CI tá só começando, né, Letícia? Letícia, você tem dúvidas de que ela passou mais algum perrenguinho ali? Ah, na verdade, com esse começo, na verdade, eu acredito que dali foi legal, que eu acho que você conseguiu até conhecer um pouquinho melhor a cidade, né? Exato. De certa forma. E é bom quando inicia já com algum perrengue, porque você fala, poxa, Já já passei por tudo. já passei por tudo. Mas depois você vai, a gente acaba acompanhando os estudantes, então, com o tempo, vão conhecendo um pouquinho mais da região, vai fazendo amizade, vai colocando o inglês em prática. Eu comento que, assim, você aprende nem se for por osmose, porque você tá lá, imerso na cultura, na língua, então você vai absorvendo, vai aprendendo algumas frases e vai desenvolvendo. Mas começar com esse perrengue, assim, eu imagino que foi bem difícil. Foi. Ô, Miriam, me conta uma coisa. Como é que é fazer um intercâmbio na Inglaterra? Por que você acabou escolhendo a Inglaterra?
A Inglaterra, pra mim, foi incrível, porque primeiro, né, que é um país que eu gostei muito referente a ser a rainha, né, bem diferente do que nós vivemos aqui no Brasil, né. A cultura deles também me cativou bastante, foi um dos países que eu escolhi justamente por isso. Também os pontos turísticos, né, que tem lá. Nossa, é incrível, realmente me cativou e eu falei, não, é Londres, é o lugar que eu quero ir. O que você tem de dica aí pra dar pro pessoal de coisas imperdíveis que dá pra fazer em Londres, né? Tenho certeza que tem a galera que tá acompanhando a gente aqui e essa galera já tá começando a pensar se faz ou se não faz esse intercâmbio em Londres, porque tem um monte de lugar no mundo pra conhecer. Sim, primeiro a London Eye, né, que todo mundo conhece, com certeza. A loja de M&M's, gente, é incrível. Que delícia, aquela loja demais. 3 andares, assim, é incrível, é um lugar, assim, não só por conta dos chocolates, mas os cenários que eles proporcionam, né, pra gente, as experiências, fora os museus, gente, tem cada museu em Londres. Tem. Incrível. História Natural, Madame Tussauds, demais. Tem muito. Fora os pubs, né, gente, que são totalmente diferenciados. Eu realmente me apaixonei. Então, cada noite eu conseguia conhecer lugares diferentes, pubs diferentes. Todos os dias na escola nós íamos em algum museu conhecer mais sobre a história da Inglaterra, sobre, né, a história da Europa. Então, assim, foi muito incrível. Então, quem for para Londres vai conhecer muitos museus. A London Eye, o Big Bang, gente, não tem como, que é incrível. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. E eu vou te falar, William, em 6 meses é pouco tempo. Se eu te falar que é pouco tempo, eu não tenho dúvida. Fazer tudo. Eu acho que é aquela coisa assim, né, Miriam? Quando a gente chega, a gente fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Exato. É uma cultura diferente, é uma coisa nova, é tudo novo, tudo diferente. Quando você tá indo embora, você não quer olhar pra trás. Se você olhar pra trás, você chora. Você fala, eu tô deixando uma história. Agridoce, né? Faz parte da tua vida mesmo. E é transformador, né, Miriam? Sim, com certeza. E o legal também é que a gente consegue ter uma imersão na cultura. Por exemplo, o café da manhã deles é muito diferente. Eles comem feijão, linguiça. A batata, como chama? Hash brown, né? É muito diferente. Tem um prato lá que é muito famoso. Você gosta? Amo. Não, para! O que é aquilo? Onde você viu você comer aquela batatinha? Comeria todo dia de Não, manhã, não, não, todo não. dia Tem o de manhã. famoso fish and chips, né? Que eles Você comeu? Comi. Ele vem embrulhado no jornal mesmo, Vem. pingando óleo, com bastante... Ai, que delícia que é aquilo, né? E é muito comum lá, né? Tanto o chá também, que é cultura de toda a tarde. Eles têm que tomar aquele chá da tarde. Então, eu realmente tive a experiência da imersão na cultura inglesa, né? Os meus host families eram ingleses, então eles conseguiram me passar mais essa cultura. Nossa, foi incrível. Por mais que eu tenha tido alguns perrengues, essa experiência eu vou levar para o resto da minha vida. Ô, Miriam, você falou de host family. E a gente quer saber, né, Lê? Como que é viver numa casa de família? Eles eram britânicos mesmo? Eles são nascidos na Inglaterra? Conta esses detalhes aí. Isso, os meus host families, eles eram ingleses, que foi um choque, assim, que eu falei, uau, que experiência que eu vou ter, né? E no primeiro dia, ela já fez uma recepção incrível pra mim, com comidas, né, da cultura dela. Então, tinha feijão adocicado, né? Toda aquela comida que eles realmente têm, aquela purê de batata diferenciado que eles têm. E fez uma recepção pra mim, assim, muito legal, referente à cultura deles, tanto na comida, tanto nas experiências, né? Igual todo mundo fala que a Europa, gente, tem uma cultura referente ao banho, né? E realmente eles têm, né? E, então, pra mim, foi muito diferente, mas foi muito bom conviver com os meus host families justamente por isso, pra entender e conhecer outras culturas também, né? Que esse é o objetivo do intercâmbio. Ô, Letícia, você não tá curiosa pra perguntar pra ela se eles tomam banho mesmo ou não? Eu estou. Eu tava me segurando aqui, mas... E aí, a questão do banho? Como que foi? Você sentiu muita diferença? Você deixou de tomar banho? Não, eu senti muita diferença, gente. Porque assim, brasileiro, ele almoça, quer escovar os dentes. Acorda, quer escovar os dentes. Vai dormir, quer escovar os dentes. E pra eles, isso não existe. Pra eles, é uma vez na semana.
E eu falei pra eles, não, isso não é cultura no Brasil. Aham. Então, assim, é 2 banhos no mínimo no dia, que é uma coisa, assim, super básica. Pra Aham. eles, não, é uma vez por semana. A minha host family tomava banho uma vez por semana. Meu Deus. E ela achava um absurdo. Eu ia, acordava pra ir pra escola, tomava banho. Chegava com roupa de rua, minha mãe sempre falava, né? Roupa de rua a gente não dorme, a gente tem que tomar um banho, né? E eles achavam isso um absurdo. E eu falei, no Brasil é assim. E ainda tem mulheres que tomam mais ainda em alguns períodos. Então é muito diferente mesmo. Mas eles são acostumados, né? Eles respeitam a nossa cultura. Aham. Então fala, tudo bem, se você quer tomar os seus 2 banhos por dia, tudo bem. E eu achei isso muito diferente mesmo. Porque você toma um choque de realidade, né? Você Exato. fala, como assim, gente? Pra mim é falta de higiene, mas pra eles é cultura. Então a gente só respeita e vive a nossa. Eu acho né? que isso faz parte do intercâmbio, né, Lê? A gente trocar essas experiências, uma cultura nova, uma coisa diferente. Então, assim, você levou muito do Brasil pra eles te apresentaram muito da cultura britânica, que é uma super cultura, e eu acho que faz toda a diferença também. Acho que isso vai agregando. Não é só, quando a gente fala no intercâmbio, acho que não é só aquela coisa da gente ir pra escola, estudar, aprender a falar o idioma. Não, o intercâmbio é você estar lá, você pensar em inglês, você respeitar essa cultura, você aprender, você vivenciar esses detalhes. Ainda mais um berço do idioma inglês e de tanta história, né? Tanta história na Inglaterra. Ai, uma pena que a rainha se foi, né? Ai, uma falando pena. de Inglaterra, ai, que Tem dó! como não lembrar dela. Eu fui visitar né? ela, viu? Cheguei lá no palácio porque ela tem uma cultura. Dizem, né? Que quando ela está no palácio, a bandeira fica levantada. E aí eu fui na frente do palácio pra tirar foto e essa bandeira tava lá. Então eu tava crente que ela tava lá. Eu falei, eu tô aqui e a rainha tá perto de mim. Beijo, Um Queen. beijo. Consegui ir lá, chegar perto e tirar uma foto no palácio, que foi muito bom. Que demais. Você fez um curso de idioma inglês? Você foi melhorar teu idioma inglês? Eu fui aprender, né? Porque melhorar. Como eu te falei, eu fui no zero, assim, muito ruim, e eu fui determinada a aprender inglês. Como é que tá seu idioma inglês hoje? Então, tá um avançado, já tá bem. Tô conseguindo desenvolver. E você fala water? Voltar. Water! Ela é No britânica. primeiro britânica dia, também. eu cheguei, can you give me some water, please? E a pessoa olhou pra mim e falou assim, tipo... Water? América? Isso é na América! E aí, com a minha rocha, eu aprendi que é daughter, não é daughter, é daughter. Daughter. E é water, não é water, é daughter. Então é diferente. Ela é britânica mesmo! Muito bom, muito legal. Como é que é fazer um curso ali na Inglaterra? Como que é o dia a dia? Como que são as aulas? Bacana. Olha, a minha experiência nos cursos foi muito legal. Porque eu peguei um professor holandês e ele era muito interativo. Nossa, excelente. E ele conseguia conduzir as aulas de uma forma muito simplificada. Por mais que eu não conseguisse entender o idioma dele, eu entendia. E isso foi muito legal pra mim, porque a gente tinha atividade no período da manhã e no período da tarde nós íamos executar essa atividade em um museu. À noite nós marcávamos um encontro nos pubs para conhecer outras pessoas de outras nacionalidades, para que você também conseguisse praticar a conversação, né? Igual, por exemplo, tinha 2 pessoas na minha sala que eram brasileiros, e isso é muito comum mesmo. E isso não foi um impedimento para mim, porque quando nós iríamos falar em português, eu falava, gente, eu tô aqui para aprender o inglês. Vamos colocar alguém de outra nacionalidade na nossa conversa para que a gente consiga desenvolver o nosso objetivo aqui. Não tem problema nós ficarmos perto. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então nós marcávamos almoço, cada um com a sua nacionalidade, e a gente conseguia desenvolver uma conversa bem legal. E era muito bom. E foi isso que me ajudou a aprender a conversação do inglês, porque o meu listening era muito ruim. Muito ruim. Eu conseguia entender, mas para escutar era muito ruim. E aí foi assim que eu consegui desenvolver. Essa é a essência do intercâmbio, né? Essa é a Porque, essência. querendo ou não, essa troca cultural com outros estudantes, outras nacionalidades, Exato. a questão que você falou da host family também, acho que faz total... você sente a diferença, Sim. né? Em relação a ser uma cultura diferente, você ter que se adaptar a ela por esse período. Mas como ele falou, em relação a vocês terem uma troca. Então, essa é a essência, assim, é você... Realmente sair da sua zona de conforto é difícil, principalmente nos primeiros dias. A gente ouve histórias assim de estudantes que
choram no primeiro dia. É normal, tá? Sentem saudade de casa, não entendem às vezes. Então, você sai da sua zona de conforto, mas são só nos primeiros dias, porque depois você acaba já se adaptando, conhecendo pessoas bem legais, a questão da família também, de você ter uma troca lá, mesmo, você ficou em casa de família, mas a gente também tem as opções de residência estudantil, então você também acaba tendo uma troca com estudantes que ficam hospedados lá, com certeza tem brasileiros em todos os lugares, sim, mas é bacana de certa forma porque você foi com o seu foco de aprender e hoje tá com o inglês avançado. Linda! Então, fez a diferença, né? Acho que essa é a essência do intercâmbio. Você falando do inglês avançado, igual eu tava compartilhando, né? Que quando eu fui determinada a aprender inglês, eu tava tão focada, porque eu queria chegar em casa e conversar com meus hóspedes. Eu falei, caramba, eu vou ficar aqui o tempo todo e não vou conseguir falar com eles. Eu falei, não quero só me comunicar pelo Google Tradutor. E aí eu ia no mercado, eu perguntava pras pessoas, where is the sugar? Tipo, só pra saber se ela ia me responder e eu conseguia entender. Ficar gastando o teu inglês, né? E aí eu perguntava e ela falava, tá ali e tal. E eu, nossa, eu consegui entender. Eu parava as pessoas na rua, perguntava qual o nome do ônibus que passava na rua, tal. O 29. Isso, e eles me respondiam. E aí eu comecei a desenrolar. Eu chegava em casa na hora do jantar, eu pegava minha host e falava, eu quero te contar sobre o meu dia em inglês. E aí eu ficava horas e horas falando e ela, não, isso tá errado, você fala assim. Primeiro dia eu falei, I go no estádio. Aí ela, não, você não vai, você foi. Então eu comecei a trocar e foi assim que eu fui aprendendo. Foi na imersão mesmo, em todos os sentidos. E é tão gostoso, né, ter essa sensação de tipo, eu entendi, eu tô conseguindo. Você foi com um ideal, você foi com uma meta, você conseguiu atingir essa meta, né? Sim, porque para algumas pessoas elas acham que é impossível você aprender o idioma. E eu também achava isso. E aí eu falei, eu vou pagar pra ver. E quando eu comecei a desenvolver e a conversar com pessoas estrangeiras e conseguir desenrolar uma conversa, eu falei, meu Deus, é real. Eu consegui. E aí é exatamente isso. Que maravilha, que maravilha. Você sabe de uma coisa que eu acho, meninas, eu não sei se vocês têm essa visão, essa experiência de alguma coisa, mas cada lugar que a gente vai, eu acho que tem um barulho diferente. Quando a gente sai do Brasil, a gente escuta um barulho num país que não é igual ao do Brasil. Seja o barulho do vento, dos pássaros, da sirene, que a gente ouve com frequência. Eu acho que os outros destinos fora do Brasil, cada vez que a gente vai fazer uma viagem, um intercâmbio, a gente sente um cheiro diferente. Eu queria saber de você, Miriam. Qual que é o barulho da Inglaterra? O barulho da Inglaterra, eu acho que é... O som, não sei. Quando você escuta alguma coisa, fala... Meu intercâmbio. Eu acho que é o barulho do ônibus de 2 andares. Que é a cultura da Inglaterra. Mas se colocar uma foto do telefoninho vermelho ou do ônibus de 2 andares, é Inglaterra. Vai te mandar. Entendi. E cheiro? Você lembra de algum cheiro? Fish and chips. Fish and chips, com certeza. Que é o cheiro de batata frita com peixe. Ai, que delícia. Miriam, quero te agradecer, eu e Letícia, Lelê. Obrigada. Adoramos, você é incrível, obrigado. Você tá gelada! Você tava nervosa? Não, tava no ar-condicionado. Bom, que bom, entendi, tá tudo resolvido. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, gente, pelo Muito convite. legal compartilhar com a gente essa história. Eu tenho certeza que a galera que tá acompanhando a gente também curtiu e também sentiu aquela borboletinha ali, ó. Será que é Londres? Será que é pra Inglaterra que eu vou fazer meu intercâmbio? E viver uma história parecida com a da Miriam? Com certeza temos várias opções aí, né, Lê? Com certeza. Dentro da Inglaterra, a Mi conheceu Londres, mas tem centenas de cidades, países ali pertinho, continentes. Na verdade, vai muito de acordo com identificação. A Mi se identificou com a Inglaterra e, com certeza, eu acredito que, assim, conforme vocês forem planejando, forem vendo, fazer o intercâmbio muda totalmente sua maneira de pensar. Você acaba, como eu comentei, saindo da sua zona de conforto. E você falou em relação a cheiros, pra mim é música. Eu acho que cada cidade, cada uma país trilha tem uma música. sonora. É isso. Então,
lembro de uma cidade, já me vem uma música que às vezes eu escutei lá, ou que representa aquela cidade. É muito legal porque você escuta a cidade e você acaba tendo uma memória meio afetiva de, poxa, né? Você escuta a música, na verdade, não escuta a cidade, mas, né? Você teve alguma música que te remete a Londres? Não, música não. O que eu lembrei, você falou música, né? Eu lembrei da Rua dos Beatles, né? A gente tira a foto, que eu quase fui atropelada também. Ah, não! Eu já tava me despedindo dela, mas ela não vai embora sem contar a história da Rua dos Beatles. Pode começar, dona Miriam, por Porque favor. a gente quer tirar a foto ali da mesma forma que tem no álbum, né? Então, porém, os carros não param ali. Então, você tem que ser Porque jogo aquilo rápido. ali é uma loucura, né? É uma Gente o loucura. dia inteiro querendo fazer aquilo ali. E na Inglaterra não é igual ao Brasil. Os carros não é 2 vias, Aham. né? Então, é uma via pra tudo quanto é lado. Então, você tem que ficar muito atento, gente, de verdade. Porque eu quase fui atropelada várias vezes. Você conseguiu a fotinho? Consegui a foto. Várias tentativas, mas deu certo. Muito E também bom. sem contar que Londres tem o maior metrô do mundo, né? Então você vai assim pra muito longe, muito fácil. Metrô, gente, não trem. Exato, é verdade. Então, acho que só cabe a nós agradecer mais uma vez. Obrigada, gente. E pra onde vai ser seu próximo intercâmbio? Eu estou querendo conhecer a Austrália. Austrália. Já estou me planejando. Fica a dica, da Inglaterra para a Austrália, Miriam está chegando. E você pode continuar com a gente que na semana que vem a gente tem mais uma edição para vocês, mais um episódio do nosso podcast supersônico da CI e você é o nosso convidado. Quem será que vem semana que vem? Que história que a gente vai ter? Qual é o país do intercâmbio? Já tá pensando no seu? Então se prepara que a gente vai contar muita história por aí. Miriam, brigadão, Obrigada, arrasou. Miriam. Lê, você volta, viu? Eu volto. Você volta, eu quero você apresentando aqui mais vezes comigo. Combinado. Fechou? Uhul. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.